Olá, sejam bem-vindos à EPP Concursos, é para passar. Já vai deixando seu like aí, compartilhando o nosso vídeo, né, com outras pessoas, se inscrevendo no nosso canal e acompanhe as novidades, nossas aulas, né, para que você possa cada dia mais se preparar, né, para as provas aí de concursos das mais diversas áreas. E hoje a gente tem aqui uma aula bastante especial, dedicada especialmente, né, para o pessoal da Polícia Penal, mas também serve para outras áreas, né, carreiras policiais, Enem, vestibulares, que é sobre direitos humanos, né? Vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos a partir de resolução de questões. Então, já vamos diretamente aí para a primeira questão. Nós faremos a resolução dessas questões em 2 blocos, certo? Então, primeiramente vamos responder aqui 8 questões e no segundo bloco, na próxima aula, a gente responde mais 8 questões. Então vamos lá. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ela foi elaborada pelas Nações Unidas em 1948. As Nações Unidas foram criadas em 1945 por meio de uma reunião de 51 países, dentre os quais o Brasil estava presente. 3 anos depois, eles assinaram a Declaração dos Direitos Humanos na cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, pela Resolução 217A, né, o nome da resolução da declaração, né? Resolução. Vamos lá, peraí, pegar aqui o lapisinho. Pronto. Resolução 217A é o nome da resolução que foi onde foi proclamada, né, a Declaração dos Direitos Humanos. Lembrando, a Declaração dos Direitos Humanos, ela é uma resolução, né, como nós estamos vendo. Ela não é um tratado, uma convenção, ou seja, ela não é vinculante, né? Nenhum país é obrigado a aderir à Declaração dos Direitos Humanos, mas ela é uma resolução. Ela tem as regras para que sejam estabelecidos quais os direitos fundamentais da pessoa humana e, a partir de então, né, cada país pode segui-lo da sua maneira. Nós sabemos que na Constituição brasileira de 88, os direitos humanos estão lá destrinchados, né, em todos os artigos da Constituição. Então vamos para a primeira questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, alternativa A, não tratou do direito à instrução como direito à educação, né, que já está errado, né? A gente sabe que a declaração ela tratou sim sobre a questão da educação, né? Então, essa primeira aqui, vamos lá, pegar aqui o lapisinho. Essa primeira aqui já está errada, né? Que, quando fala aqui que não tratou do direito à instrução, né? Mas na verdade ela tratou, né? A B, proibiu a pena de morte. Não fala nada sobre proibição à pena de morte. O que é que diz na declaração? Que está proibido tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante, mas não proibição à pena de morte. A C, restringiu os direitos civis e políticos por se tratar de um documento inaugural. Restringiu-se, né, aos direitos civis e políticos. Não, ela não restringiu-se apenas a esses direitos. Ela trata também sobre outras formas de direito. A D, não tratou do direito ao voto. Pronto, isso aqui nós já eliminamos também, né? Quando diz aqui que não tratou do direito ao voto, porque na verdade ela tratou, né, do direito ao voto. E a alternativa E, né, é a nossa certa, é a que sobrou. A Declaração dos Direitos Humanos consolida a ética universal e, combinando o valor da liberdade com o da igualdade, enumera tanto os direitos civis e políticos quanto os direitos econômicos, sociais e culturais. Então aqui a gente já vê, né, que ela contradiz a C, né, que fala que restringiu-se apenas aos direitos civis e políticos, né, acrescentando aqui também os direitos econômicos, sociais e culturais. Segunda questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 foi elaborada pela extinta Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Ela era uma das etapas para uma futura elaboração de um tratado. A ideia dos direitos humanos era elaborar um tratado internacional de direitos humanos, que acabou não acontecendo por conta da Guerra Fria. Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Procurou colocar a dignidade da pessoa humana como núcleo de todos os direitos humanos. Então, a dignidade da pessoa humana, ela está, né, como a base
dos direitos humanos. Ela não é, um tratado, né? Ela é uma resolução, mas a dignidade da pessoa humana, que era o ideal primeiro, permanece. Ainda é o ideal colocado na Carta dos Direitos Humanos. Assim, sobre seu âmbito de proteção, assinale a alternativa correta. Nem todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Opa, peraí. Você tem direito de ser reconhecido como pessoa em qualquer lugar, né? Não existe um lugar que você não possa ser reconhecido como pessoa. AB. O exílio é permitido em determinadas situações. Não, o exílio jamais é permitido pela Declaração dos Direitos Humanos. AC. Reconhece a possibilidade da norma para retroagir, reconhece a possibilidade da norma retroagir para prejudicar o réu. Peraí. Não, quando há retroatividade nas normas, é para benefício do réu, né? E não para prejudicá-lo. AD. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Achamos a alternativa correta, da 2, né? Alternativa D. E a E. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio censitário. Opa, não é censitário, né? Por sufrágio universal. Então, a alternativa correta da 2, alternativa D. Vamos para a terceira questão. Em 10 de dezembro de 1948, em Paris, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou solenemente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que enumerou os direitos e liberdades fundamentais a que a Carta de São Francisco apenas havia feito referência genérica. Sob a declaração, assinala a alternativa incorreta. Então, aqui a gente vê que ela foi assinada em São Francisco, mas digamos que a sua proclamação solene aconteceu em Paris, na França, né? E a gente vê aqui também que na carta tem 30 artigos, né? São 30 artigos. Então vamos procurar a alternativa incorreta. A Declaração Universal procurou colocar a dignidade da pessoa humana como núcleo de todos os direitos humanos. Correto. Então não é a nossa alternativa. A B. A Declaração Universal trata do direito do trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Correto. A C. A Declaração Universal trata do direito a um padrão digno de vida, em que restem assegurados saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis. Correto também. A D. A Declaração Universal, por ter sido criada na França, só se aplica aos seus cidadãos. Então, está errada a alternativa D. É a alternativa que a gente vai marcar, né? Porque está dizendo aqui que só se aplica aos franceses, mas a gente sabe que não é. E a E, né, está correta. A declaração trata do direito à educação e do direito a participar livremente da vida cultural da comunidade. Vamos para a quarta questão. Consoante a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, assinale a alternativa incorreta. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Né? Então, a A está correta, né? Não é a nossa alternativa. A B. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Correto também, né? A B está falando. O que é essa arbitrariedade? Quer dizer assim, que por vontade própria do governante do local, né, do presidente, então ele pode decidir que você não tem um direito de nacionalidade reconhecida, né? Então, não pode ser assim. Se acontecer de você não ter o seu direito de nacionalidade garantido, é por algum crime que você cometeu, né? A C. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal. Né? A gente viu isso aqui na questão anterior. Estava escrito censitário, né? Mas é universal. Por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Está correto. A D.
todo ser humano vítima de perseguição, ainda que esteja legitimamente motivada por crimes de direito comum, tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Então a alternativa D é a alternativa que a gente marca. Está incorreto, né? Porque ela diz que, ainda que seja por motivo de crime comum, você pode buscar asilo em outros países. Mas está incorreto, né? Exceto por crimes de direito comum, você pode buscar asilo em outros países. E a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Correto. Vamos para 5. São princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Princípios são aquilo que os direitos humanos seguem, né? Buscam seguir. Dignidade, equidade e individualidade. Não, individualidade não. B, igualdade, equidade e singularidade, né? Singularidade também não, nem é equidade, né? A C, dignidade, igualdade e liberdade, né? As 3 estão corretas. Alternativa A, C. A D e a E, né, não se aplicam aqui, né? Tratam de outras questões. 6ª questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê no artigo 3 que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à democracia. Não, democracia não. À vida, à família e ao trabalho. Né? Ao trabalho também não. No artigo 3 não está escrito isso. Tem que ver a letra da lei, né? Tem que, digamos, decorar. Né? A C, à vida, à saúde e ao trabalho. A D, à vida, à segurança pessoal e ao pleno emprego. E a E, à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Alternativa correta da C, alternativa E. É o que encontramos no artigo 3. 7ª questão. A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, analise as afirmativas a seguir. Primeira, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Até aqui está correto. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Primeira está correta. Segundo, todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para atos que violem os direitos fundamentais, que eles sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. A 2 também está correta. E a 3, todo ser humano tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados, também está correta. Então, alternativa correta, alternativa A. 8ª questão. Sobre os direitos humanos, analise afirmativas abaixo. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade. Essa primeira está correta. Segunda, no exercício deste direito e no gozo destas liberdades, ninguém está sujeito, senão às limitações estabelecidas pela lei, né? Isso aqui é correto, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdade dos outros, e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar na sociedade democrática. Essa segunda também está correta. Em caso algum, estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Também correta, né? Semelhante à 7ª questão, a alternativa correta é a D, né? Todas as alternativas estão corretas. Então, esse foi, né, o nosso primeiro bloco de questões. Na próxima aula a gente resolveremos as questões restantes, né, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até lá!
Vamos lá para o segundo bloco de questões, agora sobre os direitos humanos, né? A gente teve a nossa primeira aula com as 8 primeiras questões e agora vamos para as questões restantes. Vamos para a nona questão. Nos termos do artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa incorreta. Em alguns casos, será feita a distinção fundada no Estatuto Político, Jurídico ou Internacional do país ou território da naturalidade da pessoa. Opa, peraí. Aqui a gente vê que esse em alguns casos, né, já pegou. Vamos ver as outras. Não haverá distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, língua, religião, opinião política ou outra, de origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou qualquer outra situação. A B, correta, né? C. Não será feita nenhuma distinção fundada no Estatuto Político. A gente já vê aqui que a C é o contrário da A. Então, uma das duas é a alternativa que a gente quer marcar, né? No caso aqui, é a A. Quando vier essa coisa de, em alguns casos, né, de somente, quando afirmar alguma coisa desse tipo, ou quando fizer alguma restrição desse tipo, cuidado com essa questão. Provavelmente é a questão que estará incorreta, né? Então, no caso aqui, a nossa questão incorreta é a alternativa A. A D, né, todos os seres humanos podem invocar os direitos e liberdades proclamados na presente declaração. Está correto. Vamos para a 10ª questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que ninguém... Nessa daqui, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e ler, começando com a palavra ninguém, né, como está dizendo aí no enunciado da questão. Porque senão você pode se confundir e errar na marcação. Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, exceto no caso de cometimento de crime hediondo. Espera aí. Que está dizendo que, em caso de crime hediondo, a pessoa pode ser submetida à tortura, né, a tratamento cruel. Então, está errado isso daqui, né? A declaração impede qualquer tipo de tratamento cruel, ou desumano ou degradante. B. Terá direito de expressar sua religião, seja pela prática, culto, ou, aliás, né? Ninguém terá direito de expressar sua religião, seja pela prática, culto ou rito em espaço público. Está incorreto, né? Você tem esse direito. A C. Ninguém poderá ser arbitrariamente preso, detido ou exilado, exceto quando se encontra em território de país estrangeiro. Espera aí, também está errado. Mesmo em território de país estrangeiro, né? Você não pode ser detido ou exilado. Vamos baixar um pouquinho mais aqui para ver. Alternativa D. Poderá ser arbitrariamente privado de sua propriedade. Ninguém poderá, né, ser arbitrariamente privado de sua propriedade, nem sofrer intromissões arbitrárias em sua vida privada, sua família ou seu domicílio. Alternativa correta aqui, a D. 11ª questão. Assinale a alternativa que não se refere a um artigo contido na Declaração dos Direitos Humanos. Alternativa A. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A nossa alternativa correta é a alternativa A. Porque a alternativa A, ela está falando especificamente no caso das crianças. Porém, nós sabemos que ela não faz esse tipo de referência a crianças ou a idosos. Ela faz uma referência às pessoas em geral. No caso dessa alternativa A, ela vai ser estabelecida nas normas de cada país, né, como, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui no Brasil. Aí você pode colocar falando especificamente das crianças. Mas a declaração ela fala do ser humano de uma forma abrangente, né, que abrange desde a criança até o idoso. A B, ninguém será submetido a tortura, tratamento cruel, castigo desumano degradante. A C, a maternidade e a infância têm direitos a cuidados e assistência especiais, né? Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. E, por fim, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Todas as outras estão contidas nos artigos da Declaração. A 12. A respeito do tema da educação, no que se refere ao conteúdo contido na Declaração Universal de Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino
elementar, fundamental, né? Está correto. Pelo menos o ensino elementar, aquele que é necessário para a formação mínima, né, da criança, do adolescente, ele é garantido de forma gratuita. A B. Somente as pessoas que cumprem seus deveres civis e políticos têm direito à educação. Está errado. A palavra somente, já, né, 99% das questões aqui vão estar erradas, né, quando começam assim. O ensino técnico profissional deve ser generalizado, sem a necessidade de plena igualdade em sua oferta, né? Esse sem a necessidade aqui já anula a questão. A D. A educação deve visar a plena expansão da personalidade, reforçando a tolerância exclusivamente aos grupos raciais e religiosos dominantes econômico e politicamente, né? Não, na verdade ela não se refere a essas questões. E no caso da E, o acesso aos estudos superiores deve estar abertos a todos em plena igualdade, sem levar em consideração a função do seu mérito. Então a alternativa correta aqui no caso é a alternativa E. Vamos para a 13ª. De acordo com o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa incorreta. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Está correto. B. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Também está correto. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos, né? Também está correto. E a D. Ninguém será submetido à tortura nem apenas a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, exceto aqueles que cometerem crimes hediondos. Então a alternativa incorreta é a alternativa D, né? Em nenhum caso se admite tratamentos desumanos ou cruéis. 14. Conforme o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. E esse direito implica a proibição de mudar de religião. É errado, né? A B. A impossibilidade de manifestar sua religião em público. Também está errado. A liberdade de mudar de religião ou de convicção. Está certo. Alternativa correta, a C. A proibição em manifestar sua religião por meio do ensino. Também está errado. Vamos para a 15. Assinale a alternativa correta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos humanos no Brasil. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais e todas as regiões do mundo, a declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, por meio da resolução, né, aqui está 2017, tá certo, mas foi só um erro de digitação, é 217A, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Depois nós vamos ver sobre os órgãos da ONU, né? A Assembleia Geral é o maior órgão da ONU. É aquele órgão em que todos os países fazem parte e no qual eles tomam as decisões mais importantes. Ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Nunca houve uma proteção de direitos humanos, né? Porque nós sabemos que os direitos humanos, eles são direitos considerados naturais, desde o seu nascimento. E até então, todos os direitos que existiam eram direitos positivados na lei, que poderiam ou não estar na lei, né? A Declaração dos Direitos Humanos, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus protocolos opcionais, e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu protocolo opcional, formam a Convenção para a Prevenção e Repressão de todas as formas de discriminação? Não. O Pacto de Direitos Humanos? Não, né? Essa palavra não é o Pacto de Direitos Humanos, né? Porque pacto tornaria até uma obrigação ainda maior, né? Carta da Terra, não tem nada a ver. A Declaração do Milênio, pode até ser que tenha sido a Declaração do Milênio, né? Mas não foi bem isso. A alternativa correta, a alternativa é: nessa reunião da Assembleia Geral, elaborou a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que se universalizou em 1976 e chegou a praticamente todos os países do mundo, né? Só a título de informação,
foram 51 países, né, fundadores da ONU e que elaboraram a Carta das Nações Unidas, e hoje conta com 193 países. Quase todos os países do mundo, exceto alguns países que são menores ou que ainda não têm um governo próprio estabelecido, não fazem parte da ONU. E vamos para a última questão. De acordo com o disposto no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, analise os itens a seguir. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Está correta essa primeira. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Também está correto. Todo ser humano, respeitadas algumas distinções, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Opa, peraí. Não há distinção alguma. Se for por igual trabalho, deve ser igual remuneração. Não há distinção alguma. E a última, todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Também está correta. Então, a quantidade de itens corretos é 3, né? Alternativa A. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, né, sobre direitos humanos, a partir de resolução de questões. Fique ligados aqui na EPP Concurso, acompanhe nosso canal, deixe seu like, compartilhe e até a próxima aula.